1 Samuel, capítulo 30, vamos ler o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas: e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Meus irmãos, a palavra que nós lemos aqui no livro de 1 Samuel nos mostra acerca de Davi liderando uma batalha. E a palavra mostra que ele deixa a cidade, deixa os familiares, deixa a cidade e vai batalhar. Só que nesse período de batalha que ele sai, que o exército sai da cidade, a palavra nos mostra que um povo chamado Amalequita, que era inimigo de Israel, inimigo ferrenho de Israel, que aproveitava qualquer oportunidade para destruir Israel. A palavra fala que nesse momento de intervalo que o exército saiu, os Amalequitas vieram até a cidade onde estavam as famílias, e a palavra nos mostra que os Amalequitas queimou toda a cidade, destruiu tudo e levou os familiares em cativeiro, cativo. Não matou ninguém, mas levou cativo. E a palavra fala que ao terceiro dia, Davi chega com o exército na cidade e se depara com aquela situação. A cidade toda queimada a fogo. E os familiares não se encontravam mais. E a palavra nos mostra que houve um grande desespero. Todos ficaram desesperados, porque não encontraram as suas famílias, os seus filhos, as suas filhas, as esposas. E houve uma grande amargura, muitos choraram. Alguns até quiseram ali culpar Davi pelaquela situação, mas a palavra nos mostra que Davi, ele se esforçou no Senhor. Aleluia. Davi, ele se esforçou no Senhor. Ele buscou a vitória no Senhor. Meus irmãos, existem momentos em nossas vidas que, na condição de homens, de limitados, nós entramos em desespero. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer em determinadas situações. Mas a palavra do Senhor ela nos ensina que nesse momento de desespero, que tudo parece impossível, busca a Deus, se esforça no Senhor, porque o Senhor é poderoso para cumprir a sua promessa. O Senhor é poderoso para nos dar vitória em todas as coisas. Porque para Deus não há nada impossível. Deus, Ele pode tudo. E a palavra fala que Davi, ele se esforçou no Senhor. E ele, como servo do Senhor, ele buscou uma direção. Meus irmãos, a nossa direção, nós não buscamos no homem. A nossa direção, nós não buscamos no amigo mais próximo. A nossa direção, nós não buscamos, muitas vezes, com o pai, com a mãe, com o irmão. Mas, em determinadas situações, devemos buscar a nossa direção no Senhor. Aleluia, Senhor. E nós servimos a esse Deus vivo que fala aos nossos corações. E quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, o Senhor, Ele responde às nossas orações. O Senhor, Ele fala com o seu servo. E foi isso que Davi fez. Davi chamou o sacerdote e consultou ao Senhor. Senhor, o Senhor permite que eu vá atrás desse exército dos Amalequitas para resgatar as famílias? É da vontade do Senhor? O Senhor está nisso? O Senhor permite que eu vá? Meus irmãos, isso nos mostra aqui a dependência do Senhor. Na lógica aqui, na nossa lógica, né? Não, vamos sim, vamos resgatar os nossos familiares. Mas quando o Senhor está à frente, o tempo é de Deus. Aleluia, Senhor. A direção é do Senhor. Glória a Jesus. Não é mais aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas é agora a direção de Deus na minha vida. Aleluia, a direção Senhor. de Deus para a minha vida. O que Glória Deus a tem Jesus. para a minha vida neste momento? Era momento
tristeza? Sim, era um momento de tristeza, mas Deus, Ele sabia, né, que Ele ia permitir que o exército fosse ali e ia ganhar, e ia destruir o inimigo, e ia resgatar os familiares. Mas Deus, Ele prova as nossas vidas. Deus, Ele prova para reconhecermos que nós somos dependentes do Senhor para todas as coisas. E o Senhor, Ele permitiu, Ele vai que eu vou dar a vitória, vai que eu vou dar uma bênção. O Senhor, Ele honra todas as coisas. O Senhor já tem honrado a oração da igreja. O Senhor tem honrado. E quando o Senhor Ele permite aqui, Davi, pode ir. O Senhor também, Ele faz isso com as nossas vidas. Pode ir. E como é que nós vamos? Como agora nós vamos, se nós não temos um exército humano, mas nós temos um exército espiritual? Aleluia, Senhor. O Senhor, Ele acampa anjos, o Senhor envia anjos. A cada oração feita, o Senhor enviou os anjos nos lares. O Senhor acampou os anjos para guardar os nossos familiares, para preservar vidas, para livrar das enfermidades. Houve uma operação gloriosa do Senhor em nossos familiares, na nossa família, dentro do nosso lar. Grandes coisas o Senhor operou. E o Senhor falou, vai. E Ele foi. Ele foi, Davi, Ele foi. A palavra fala aqui que ele foi com 600 homens. 600 homens. Só que no meio do caminho, eles pararam no ribeiro e 200 homens cansaram. 200 homens não tinham mais força para continuar. Mas eles ficaram ali no ribeiro e Davi seguiu com 400 homens. Meus irmãos, muitas vezes cansamos. Muitas vezes nós cansamos. É do homem isso, é normal do homem cansar. Mas o nosso descanso não é neste mundo. O nosso descanso é no ribeiro. O nosso descanso é na presença do Senhor. O nosso descanso não é nas coisas dessa vida. Está cansado fisicamente, descansa no Senhor. O nosso descanso é no Senhor Jesus. E o exército seguiu com os 400, porque há uma igreja que representa a igreja. A igreja está batalhando, o Senhor está à frente da igreja. Davi aqui é tipo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está à nossa frente. E quando Jesus está à frente, nós somos mais que vencedores. Jesus está conduzindo as nossas vidas. E a palavra fala que eles encontraram o exército dos amalequitas e o Senhor deu a vitória. Todo o exército ali foram destruídos. Os 400 homens que estavam com Davi foram vitoriosos e resgataram todos os familiares. Foi a palavra que nós lemos aqui. E ninguém lhes faltou. Ninguém faltou. O Senhor deu a condição do resgate dos familiares. Podemos dizer aqui que o Senhor deu a condição da salvação dos familiares. O Senhor livrou, o Senhor guardou, o Senhor salvou. Isso também o Senhor Ele tem feito com as nossas vidas. Ninguém faltou. Ninguém faltou, meus irmãos. O Senhor já tem tudo estabelecido para a minha, para a sua vida, para os seus familiares. Não vai faltar ninguém. Continua orando, continua clamando, continua batalhando essa luta espiritual, essa luta pela fé. Continua de pé na presença do Senhor, porque não vai faltar ninguém. É a promessa de Deus, é salvar todos os nossos familiares. Continua orando, continua clamando, e os seus familiares vão ser alcançados para a honra e glória do nome do Senhor. Ninguém vai faltar, ninguém vai ficar para trás. É a promessa do Senhor para as nossas vidas. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. Meus irmãos, o Senhor é aquele que Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem essa de menor e maior, é todo mundo igual. Mas quando Ele fala aqui do menor ao maior, é porque todos são importantes para o Senhor. Todos são importantes para o Senhor. Às vezes você tem um familiar que está escravizado lá, preso nas drogas, preso nos vícios. Não desiste dele não, continua orando por ele. Tem uma oportunidade, leva uma palavra, que Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para salvar. O Senhor Ele fez isso com as nossas vidas, fez isso com a minha vida, fez isso, está fazendo isso com a sua vida.
Então, o Senhor é aquele que cuida de todos. Todos são importantes para o Senhor, desde o pequeno até o maior. Deus, Ele quer salvar a todos, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Meus irmãos, Deus, Ele dá ainda além daquilo que nós esperamos. Às vezes nós esperamos algo, mas Deus, Ele nos dá além. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus, Ele conhece a nossa necessidade. O nosso Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor, Ele sabe aquilo que você precisa. E Deus já tem preparado tudo para a sua vida. Deus, Ele já tem preparado tudo para a sua igreja. E estamos aqui como família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. A grande família de Cristo. Nós somos uma família espiritualmente falando. Essa igreja aqui, quando eu falo igreja, nós estamos falando dos fiéis, nós estamos falando de placa de igreja, mas nós estamos falando daqueles que são fiéis ao Senhor. Nós somos famílias em Cristo, nós somos irmãos em Cristo. É a grande família e nós estamos em oração constante pela vida dos irmãos. E o Senhor tem honrado todas as coisas. O Senhor, Ele tem honrado as nossas orações. E o Senhor tem nos dado tudo em dobro. Nós estamos aqui para glorificarmos ao nome do Senhor, porque Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem cuidado dos nossos familiares, e Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.